Olá, boa noite. Mais uma live começando. Hoje com um tema que eu particularmente achei muito interessante, que foi uma proposta da nossa convidada de hoje, que é a Andrea, que é quando eu descobri o amor. E eu acho que falar de amor é sempre uma coisa interessante, né? Eu acho que dá sempre margem pra gente pensar junto sobre a forma como cada um entende o que é amor, como cada um tem de expressar o seu sentimento de amor. Dar boa noite aí para todo mundo que já entrou rapidamente. A Psi Vanessa Matos, Priscila Fernandes, Aline. Deixar aqui. Boa noite, Luísa Monteiro, Priscila Fernandes. E ela está vindo, hein? Está chegando a nossa convidada de hoje. Olha, não estamos te vendo, mas você está online. Ah, agora sim! Boa noite, Andréia! Boa noite! Que bom ter você aqui. Obrigado E por aí? aceitar a proposta de fazer live. Tava falando aqui antes de você chegar que eu achei muito interessante o tema, que foi até uma sugestão sua, né? Quando descobriu o amor. Que eu acho sempre bom falar de amor, sempre é um assunto interessante, já que ele é tão plural, né? E aí eu queria te pedir para se apresentar, né? E se quiser já entrar no assunto, falar do que você tiver vontade aí, pra gente pensar junto. Tem certeza que você vai deixar eu falar? Claro que eu Eu tenho, aqui o quase não espaço é gosto de. aberto. Boa noite, boa noite. Estou vendo aparecendo umas carinhas, uma galerinha conhecida ali. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui falando de um assunto que, digamos que eu tenho gostado muito ultimamente. Isso é maravilhoso, né? Falar do que a gente está vivendo, do que a gente tem prazer em falar e em viver, né? Eu tô tentando Verdade. A fixar o gente título. tá bom. Pode ir falando, é só porque é meio chatinho aqui, porque meu dedo não ajuda muito. Pronto. Ah, Agora as essa. pessoas. Então, eu também não tenho. Você já tá virando o cara sinistro das lives, né? Porque direto eu só tô só observando. Eu é a primeira que eu tô fazendo, a primeira vez. É mesmo? Que Estão prazer, então. debutando nas lives. Live é uma coisa que eu já faço há algum tempo, tinha Estou parado, voltei a fazer. E eu acho que a ideia é exatamente essa: receber pessoas que queiram e que se sintam à vontade para contribuir, para trazer um tema, uma reflexão. Então a gente tem live aqui terça e sexta. A gente já tem live até junho agendada, tá? Só para você saber como é que tá bombando aqui as lives. É, eu tô aqui na torcida para que a internet não dê uma trollada, porque ultimamente está ficando puxado, está sobrecarregado demais. Eu tô no meu 4G porque a minha internet de casa hoje à tarde ela resolveu me trollar, então, como eu costumo dizer, oremos Oremos. para que a internet não me deixe na mão. Ah, mas faz parte. Hoje em dia já aconteceu e acontece mesmo da conexão travar, cair. Não tem problema. A gente vai tentando aqui, a gente faz o que pode. Porque hoje em dia tá todo mundo em casa mesmo, então os perrengues são comuns para todos nós. É, no final tudo dá certo. Isso aí. Eu queria começar No te final a gente fazendo chega lá. uma pergunta. Hum. Quando você pensou nesse título, quando descobriu o amor, eu fiquei pensando muito sobre a questão da descoberta. Vamos por parte que a gente tem ainda bastante tempo para conversar. Mas eu achei interessante você trazer o amor como uma descoberta, porque muita gente fala do amor com uma propriedade, né? Como se soubesse profundamente, sempre. Já nasceu sabendo. E eu achei interessante essa provocação do título, né? Descobrir o amor. Amor a gente pode descobrir, assim, é uma coisa que é fácil de descobrir.
A gente... A internet, eu não sei se é a minha ou se é a sua. Olha, aqui tá bom, porque tá falhando. A internet já começou a trollar. É. É. Não, mas eu te perguntei sobre descobrir o amor. Como é esse processo de descoberta, ou como foi pra você, né? Já que a gente tem tanta gente que sabe tanto ou diz saber. Gente, eu não tô te ouvindo. Ah, não? Deixa Ai, eu meu tirar do... Deus. Eu acho que tá travando. E aí, tá me ouvindo agora? Agora eu tô te ouvindo. Ah, então agora vai. Vou repetir a pergunta. Agora vai. É, Pela como terceira vez. faz parte, é como a vida, nem tudo vai de primeira, a gente vai aprendendo com o processo. É, quando você sugeriu esse título, eu achei super legal a ideia do descobrir o amor. Porque muita gente já fala do amor com uma propriedade, como se nascesse sabendo, sabe? Como se sempre soubesse e tivesse toda a certeza do mundo do que é o amor e de como vivê-lo. E eu achei que foi uma provocação esse título, seja intencional ou não. Eu achei interessante a ideia de descobrir o amor. E eu queria saber de você como é que você vê isso, né? E pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua vida e de como é esse processo de descoberta. Como é que se faz para descobrir o amor? Pois é. Então, quando eu sugeri esse título, eu sugeri porque a gente, desde de criança, a gente conhece o amor pela família, o amor pelos pais, né? E aí a gente segue a vida e aí vai amando os amigos, né? E aí vai chegando os amores, né? Os namorados, e aí vem os maridos, mas em meio a essa caminhada inteira, os maridos, porque tem gente que já tem mais de um, né? Tem gente que tem mais de um ao mesmo Só tempo. que nessa caminhada inteira. Pois tem que colocar os maridos no plural. Só que a gente esquece em meio a essa caminhada inteira do amor próprio, né? E aí é aí onde está o problema. Porque quando a gente não se ama, fica difícil de amar o outro, né? Na verdade. Muito. Então, quando eu sugeri esse tema, eu sugeri principalmente porque eu tenho, nessa minha caminhada, para quem algumas pessoas que estão aqui sabem, eu sou separada, eu me separei tem pouco tempo. E aí, durante esse processo da separação, foi onde eu fui me redescobrindo, né? Eu fui descobrir esse amor próprio que estava guardado em algum lugar que nem eu mesmo sabia onde estava. E você acha que... Porque assim, você trabalha com design, com decoração, né? Você tem toda uma pegada artística aí que é sensacional. Queria até que você falasse um pouquinho disso pra gente. Você acha que essa pegada artística, esse olhar para dentro, esse olhar para sua casa, esse olhar para suas coisas, te ajudou nesse processo? A gente que trabalha com o belo, né? A gente meio que sente-se na obrigação, né, de entender do que é bonito, mas eu acho que não adianta nem um pouco a gente entender do que é bonito se a gente não viver, na verdade, né? E assim, quando você não se reconhece, né, o valor, quando a gente não... Parece uma frase pronta, mas é a pura verdade. A gente não reconhecer quem nós somos, né, realmente faz com que a gente se torne invisível para os outros também.
né? A gente não a gente pode botar a roupa mais cara, pode colocar uma roupa de grife, a roupa mais linda, mas se você não estiver bem por dentro, você não estiver feliz com você, você não se amar de verdade, você não vai refletir aquela beleza em toda que aquela roupa que você vestiu, você acha que ela vai te fazer ficar bonita, e não vai, na verdade. Não, porque tem algo que é mais sutil, né? Que a gente passa por um olhar, por um jeito de caminhar, pelas expressões faciais. E que quando a gente está em conexão com a gente, até a nossa forma de manifestar sentimentos, que às vezes não é nem de alegria, pode ser um sentimento de surpresa, de tristeza, de chateação, ele transmite algo mais autêntico, mais verdadeiro, mais verossímil, que toca mais as pessoas, né? E quando a gente está meio perdido nas relações, né? Perdido no outro de alguma forma, isso fica, pelo menos assim, nublado, né? E aí você pode fazer o que você falou, comprar a melhor roupa e ela não vai conseguir transmitir isso que é de dentro, né? Exatamente. E a gente se sente muito... É que, na verdade, a gente é tão cobrado pela sociedade, né? Você pode falar melhor do que eu até com relação a isso. E a gente vem com cobranças... Uma invasão. Estou sendo atacado aqui. O amor canino também é complicado, sabe? Pronto, olha só, já perdi toda a atenção aí. Ele é exibido, ele quer aparecer na live. Participação especial. Adorei. É uma luta aqui, viu? Mas vamos lá. Então... Pô, Bruno, você falou pra mim que a live era só nós dois. Pois é, mas aqui, não quer ir embora. Ai, é muito mal educado, cara. Nossa senhora, você faz cada vergonha. As pessoas vão pensar o quê? Que eu não te educo. Olha só, elas vão ter razão. Esse é o fone que ele vai derrubar. Mas esse é o amor verdadeiro. Esse aí a gente não tem dúvida. Não, é muito amor. Mas eu acho que até para esse tipo de amor, né, a gente também tem que ter algo a oferecer a esses bichinhos, né? Eu vou contar uma coisinha rápida, assim, eu não quero ocupar muito a sua fala, não. Eu estava vindo há um tempo atrás do Rio, e quando eu desci em Niterói, uma pessoa me abordou, um senhor, já todo pedindo desculpa por me abordar, e estava com 2 cachorros. E aí estava me explicando que com essa situação de pandemia, ele não está tendo como conseguir trabalho, então ele está morando na rua com uma esposa que é colombiana, e que ele estava sem dinheiro para comprar comida, que ele não tinha nem aonde comprar comida e estava com mais dificuldade ainda de conseguir dinheiro. E eu tinha um valor lá que eu dei para ele agradeceu muito, ficou emocionado, estava comentando que a dificuldade dele não é achar abrigo, porque a prefeitura de Niterói está oferecendo. A questão dele era onde ia deixar os bichinhos dele, porque ele não iria largar os bichinhos em lugar nenhum. Então ele preferia ficar na rua com os animais dele do que ir para um abrigo e deixar os animais na rua. E aquilo me emocionou muito, assim, além de todo o contexto, obviamente, mas isso é o gesto de amor. Você vê que uma pessoa num estado de necessidade ainda assim consegue ter um gesto de amor como esse pela esposa dele, pelos animais dele. Eu acho que o amor tem muitas faces, né, Andréia? Sim, com certeza. Não, e na verdade, a gente emana aquilo que a gente tem de verdade na alma, no coração, né? E os animais e as crianças, eles são muito sensíveis para sentir, né, aquilo que a gente está oferecendo para eles, né? Então, assim, eu aprendi com a minha mãe, na verdade, que assim, que se a criança gosta muito de você, você tem algo bom para oferecer para ela, né? Então, assim, é simples. Então, os animais, o cachorro principalmente, né? Porque o gato, ele tem uma forma diferente de demonstrar carinho, de demonstrar amor, né? O cachorro não, o cachorro já é vida louca. Bastante vida louca. Agora, bem intenso.
você estava comentando, né, que você passou por uma separação e que nesse processo você foi encontrando esse amor próprio. Como é que você vê isso? Não precisa nem só falar de você, não. Pode falar das suas vivências, das pessoas que você conhece, do que você já viu. Como é que você enxerga isso nas outras relações? Essa coisa do não ter esse olhar para dentro. Você acha que isso é muito comum? Você acha que tem essa dificuldade em geral nas pessoas? Tem. Acredito, tem sim, porque eu tinha. Então, se eu tinha, eu acredito que isso é algo mais comum do que a gente imagina, né? É que, na verdade, a gente acha que a gente veio ao mundo para cuidar de alguém. Eu penso dessa forma. Sempre cuidar de alguém, né? E aí você casa, você vai cuidar do seu marido. Tanto que durante a nossa formação, né, quando a gente é adolescente, aí vai para aquele processo de jovem e tal, nós mulheres, né, como que nossas mães nos educam? Minha filha, você tem que aprender a fazer isso para você fazer para o seu marido. Você tem que aprender a costurar para costurar as roupas do seu marido. Você tem que aprender a cozinhar para você fazer comida boa para o seu marido. Não é? Se eu estou errada, alguém levanta a mão aí e diz, ela está errada. E eu escutei muito isso. Então a gente segue achando que basta cuidar de alguém. Mas espera aí, e eu fico aonde? Que horas que eu entro? Né? Que horas que eu vou cuidar de mim? Ou que horas que eu vou conseguir pelo menos perceber que eu não estou sendo bem cuidada? Né? Porque até isso a gente se anula, né? A gente esquece de cobrar, né? Na verdade, ei, peraí, mas você não está cuidando de mim direito como você deveria cuidar. Mas como é que eu posso cobrar isso se nem eu sei, na verdade? Né? Então, eu saí de um relacionamento de 19 anos, onde eu vivia para outra pessoa. Eu vivia para o outro. Né? Eu vivia para que o outro estivesse bem, sempre. Né? E eu ficava para depois. Então, assim, e isso, eu percebo que isso é mais real do que a gente imagina. A gente tem, né, esse traço cultural muito forte ainda do machismo, né? Dessa função feminina para servir, né? Servir a casa, ao marido, aos filhos. E isso vem mudando, mas temos que caminhar muito para uma relação mais equânime, né? E é uma situação interessante a gente pensar que o machismo ele afeta tanto as mulheres negativamente, como aos homens também. Que muitos acabam tendo dificuldade em ter esse amor próprio, porque eles ficam presos a modelos, a tentar ser uma coisa, né, imposta por um outro, seja do que é ser homem, do que é ser macho, né? E aí fica procurando uma mulher que seja essa mulher idealizada, que lava, passa, cozinha, serve cafezinho. E isso destrói muito as relações, porque você perde a autenticidade, você não se encanta pelo outro da sua maneira de ser. Você se encanta pela forma como o outro te serve. E isso é muito pouco para o relacionamento, né? Então, acho que é muito legal você trazer essa reflexão, porque hoje eu noto que isso está mudando. Mas é algo que não muda só porque, ai, que legal que for. É um processo de luta, é um processo de decisões, é um processo de conflito também, porque envolve encarar um ao outro, dizer exatamente o que você falou, olha, dessa forma eu não quero, dessa forma não tá bom para mim, eu quero buscar algo mais diferente ou de outro jeito. E esse é um processo de descoberta interessante, porque eu acho que passa muito por você se permitir, se autorizar, né? E a gente tem uma sociedade que, em geral, não autoriza muito as mulheres, de um modo geral. E aí eu acho que você pode falar melhor disso. Eu tô rindo também agora que tem gente falando aqui tia Luísa, porque eu sou muito a xerox da minha mãe. E aí eu acredito que nesse momento eu devo estar a cara da minha mãe. Ai, caramba! Ó,
até me perdi. Botou ali o nome da minha mãe, eu já me emocionei e perdi até... Desculpa, repete a pergunta para mim, Bruno, Não, por maravilhoso. É maravilhoso a gente ter essa confusão toda. Eu acho ótimo. Mas eu estava falando sobre essa questão da cultura do servir, né? Do quanto é importante ir revendo isso e tendo um olhar mais cuidadoso com a gente, né? E te dar esse espaço para falar sobre isso, sobre o machismo, sobre o feminismo, ou sobre sem titulação, mas sobre esse autocuidado, sobre a importância de se valorizar e pensar um pouco de forma, eu falo isso, né? De forma mais egoísta mesmo. Porque a gente tem esse combate ao egoísmo que às vezes se exagera ao ponto de fazer a gente ficar o tempo todo pensando em como agradar o outro sem se agradar. Então a gente precisa de uma dosezinha de egoísmo, de focar no nosso ego, no nosso bem-estar, né? Que é se colocar em primeiro lugar. E eu queria te dar a palavra para você comentar. Agora, eu costumo dizer, preciso colocar aqui agora, porque antes eu jamais teria esse pensamento. Mas hoje é primeiro eu, depois os outros. Porque foi tanto tempo sendo o primeiro outro. E isso, Bruno, não é só no relacionamento amoroso, não, tá? Isso foi na minha vida, em amizade, no meio corporativo. Sempre eu coloquei o outro em primeiro lugar, né? E a partir do momento que eu reconheci que estava errado, está tudo errado, primeiro eu, e aí sim, depois os outros, né? E às vezes a gente fala assim, mas não, primeiro nossos pais, né? Caramba, peraí, não vamos romantizar também tudo na vida. Tem que ser primeiro a gente mesmo. A gente tem que estar bem até para estar com os nossos pais. Eu tô errada? É a questão do egoísmo. Eu acho que é um pouquinho de egoísmo. É assim, eu acho que é o temperinho para a vida aí. Eu acho que faz uma grande diferença. Você está me fazendo pensar algumas coisas... Pode falar. Mas essa frase que, para mim, é a que rege minha vida hoje. É primeiro eu, depois os outros mesmo. E as pessoas, Bruno, começam a nos ver diferente. Porque você começa a se impor. Você começa a impor mais respeito. As pessoas começam a te respeitar e te ver de outra forma. Quando você se coloca no seu lugar, quando você se impõe, quando você se respeita. É a questão do se respeitar mesmo, de verdade. A gente acha que a gente tem que respeitar só o outro, respeitar pai e mãe, respeitar o chefe, e a gente esquece de se respeitar a todo momento. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso e vou fazer agora logo. Teve algum desafio nesse processo de colocar você em primeiro lugar? Teve algo que foi difícil? O maior desafio de eu me colocar em primeiro lugar foi o medo, na verdade. O medo de, caramba, mas como é que vai ser? Como é que vai ser agora? Né? Principalmente foi porque o boom, né? O boom na minha vida foi a minha separação. Foi quando eu me vi em um momento em que, caramba, é agora ou não é mais? Né? E até para eu fazer, tem um monte de gente perguntando se eu faço terapia. Eu faço terapia. Vamos fazer terapia. Terapia é vida. É muito importante para nos ajudar em todo esse processo da gente, né, se conhecer, se aceitar. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi a separação. Então, tudo começou aí, né? Foi onde ligou o motorzinho, né? Mas eu me vi com muito medo, né? E o medo é que nos paralisa totalmente, né? Se a gente... Eu lembro que eu acordava de manhã e pós-separação, né?
E eu falava, caramba, e agora como é que vai ser? Porque eu tô sozinha nesse processo agora, né? Agora é só eu. Ah, você tem seus pais, tal. Cara, é outra história, né? Totalmente diferente. E eu me vi com meus 40 anos, embora eu não pareça. Eu me vi com os meus, né, nos meus 40 anos e eu falei, não, peraí, mas agora sou eu mesma. Acabou, não tem jeito. E ou vai, né? E eu me lembro também que o medo era o medo de caminhar sozinha, o medo de fracassar nessa caminhada, né? Mas eu tinha também medo de entrar num processo depressivo profundo. Eu morria de medo disso. Porque eu falava assim, caramba, se eu entrar num processo depressivo sozinha, como é que vai ser isso? Jamais, como é que eu vou... Meus pais moram no Paraná e, caramba, como é que eu vou ficar depressiva sozinha numa casa? Não posso. Então, o medo, ele me ajudou em todos os momentos, eu sinto isso. Que até esse medo de ficar mal, né, foi onde me impulsionou. Então, eu vou propor aqui uma contribuição de que a gente, às vezes, usa a mesma palavra com vários sentidos, né? E eu acho que é importante a gente observar como que o medo, ele é importante também. A gente geralmente fica paralisado não é pelo medo, é pela angústia. É por aquilo que a gente não configura ainda direito. Quando a gente começa a configurar, quando começa a ter uma noção mais ou menos de aonde é que a gente fica assustado, a gente vai buscando recursos para enfrentar isso. E eu acho que quando você deu o seu depoimento agora, André, eu acho que isso ficou bem claro, de que você começou a entender o seu medo, começou a negociar com ele, começou a conversar com ele. E a partir daí você também foi se posicionando. E aí você consegue andar, né? Porque as pessoas também têm uma certa expectativa de viver sem medo. E essa opção não existe, né? A gente sempre vai ter um friozinho na barriga, vai ter um desafio novo. Não é um medo paralisante, mas esse temor faz parte da vida. A gente vai ter que aprender a viver e a arriscar com ele junto, né? Que eu acho que é isso que você vem fazendo. E só um comentáriozinho aqui que tá rolando na verdade, tá rolando vários comentários, né? A Renata comentou, duvido você depressiva. E a Bia de Miranda falou, você não escolhe ser depressivo. Então, gente, olha só, vamos com calma. Ali eu acho que a Renata é sua amiga, então ela tá falando de algo no sentido da amizade, mas realmente depressão não é uma coisa que a gente escolhe, né? Ninguém tá totalmente imune de vir a ter depressão. Isso é uma doença, né? Então é só uma ressalva aí para quem estiver assistindo. Não é opcional. A gente não acorda e fala, hoje eu vou ter depressão. Não. Assim como a gente também não acorda e fala, hoje eu também não quero mais ter depressão, não. Chega. Se fosse simples assim, ninguém tinha depressão. Então, é uma coisa complexa, que envolve tratamento, envolve várias coisas. Mas acho que é muito importante o que a André está falando do medo de ter depressão. Porque, às vezes, as pessoas começam a se adoecer pelo medo, né? E aí a gente tem síndrome do pânico, a gente tem ansiedade, a gente tem vários transtornos que eu não vou falar hoje aqui, e que a gente também precisa começar a perceber que nem todo mundo que tem depressão tem aquela cara melancólica, né? Depressão também tem muita gente sorridente que tem depressão. Então a gente também tem que ter esse cuidado para não cair numa caricatura, né? Sim, exatamente. Não, na verdade, quando a Renata colocou, duvido ter depressão, mas é mais por esse meu estado autoastral, né? Que eu sou uma pessoa extremamente, realmente autoastral. Eu não. Mas é o que você acabou de falar. A depressão não é um estado de ser, não é um estado de espírito. Hoje eu acordei e vou acordar depressiva. Amanhã eu vou acordar depressiva. É uma doença, né? Então, e doença a gente não escolhe, né? Ela nos escolhe, né? Na verdade. E esse processo, Andréia, que as separações, as perdas, muitas pessoas
mesmo sendo alto astral, diante de algumas situações da vida, podem não ter estrutura para lidar, entende? Graças a Deus você tinha uma estrutura, você conseguiu contornar isso, procurou caminhos para lidar, mas muitas pessoas às vezes não têm recursos, não têm informação, ou têm uma grande dificuldade em fazer esses movimentos, né? Então, a pauta de hoje não é depressão, mas eu acho que, como a gente não sabe quem vai assistir, eu acho que é importante a gente fazer alguns esclarecimentos, né? Então, nesse sentido, de que envolve um conjunto de recursos para não entrar e principalmente para sair de uma depressão. E a gente também não precisa esquecer que a gente fica triste, que a gente fica angustiado, que a gente tem momentos na vida, né, que não são patológicos. Eles são humanos, né? E uma separação, uma perda de emprego, uma dívida pode mexer muito com o nosso emocional sem necessariamente gerar uma patologia, mas a gente precisa cuidar disso também, né? Sem dúvida. Pois é, e nesse processo, na verdade, não é que eu poderia escolher ou não ficar depressiva. Eu tinha medo de ficar. Então, assim, é igual a gente tem medo. A gente tem medo de ficar doente. Não temos medo de ficar doente. E para isso a gente cuida que não fique. A gente cuida da imunidade, a gente, né? Aí toma vitamina aqui para cuidar da imunidade, toma outra vitamina ali, né? Toma um suquinho verde, horrível, né? Toma um suquinho verde para cuidar da imunidade. Porque a gente tem medo de ficar doente. Eu tinha medo de ficar depressiva. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, esse processo todo que eu vou passar agora, sozinha eu não vou conseguir. Eu vou precisar de ajuda. Foi onde eu procurei o terapeuta. E eu acho que é isso, é reconhecer que nem tudo a gente precisa enfrentar sozinho, né? Eu acho que isso também é muito importante. Claro, é sozinho, mas não é solitário. Eu acho que fica melhor essa definição. Porque é uma luta pessoal, individual. Ninguém vai lutar por você, né? Mas você pode ter pessoas aliadas ao seu lado para te ajudar a enfrentar essa batalha, né? E eu acho que é isso que é legal, seja pela via da terapia, que eu sempre vou puxar sardinha para essa área, mas não somente, porque a gente também precisa dos hobbies, precisa de atividade física, em alguns casos precisa de medicação. E respondendo aqui a pergunta da Joy Gavas, Bruno, você qualificaria a depressão como uma doença da alma? Então, sinceramente não, né? Eu acho que essa coisa que coloca muito no campo esotérico, espiritualista, eu acho perigoso, né? Eu acho que eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho perigoso a gente chancelar certos conceitos, porque a gente vê muita gente aí indo para algumas religiões com promessas de curas em 3 minutos. E eu acho isso perigoso porque não é bem assim, né? A ciência não traz isso como referência. A gente entende que muitas pessoas precisam de um tratamento mais intenso, com terapia, medicação, atividade física. É um conjunto, porque a gente é múltiplo, né? A gente não é uma coisa só, a gente tem várias faces. Então é uma doença também orgânica, dependendo do caso, mas ela é geralmente, na maioria esmagadora das vezes, de fundo emocional. Então a gente tem que cuidar do conjunto que é o ser humano. Muito bom. E isso envolve amor, né? Sim, próprio. Agora, você acha Na que verdade... pode falar. Não, pode falar, pode falar. Você acha que as suas habilidades artísticas, o que você... Até fala sobre isso, tudo que você faz coisa pra caramba, isso te ajudou a encontrar um jeitinho de lidar com essas oscilações emocionais? Pois é. Então, para quem não da galera que está aqui não me conhece, né, eu sou designer de moda, né, e eu trabalho com o foco em moda sustentável, né, e acabei mergulhando nesse mundo da sustentabilidade, mas não sou eco-chata, deixar bem claro. E eu sou educadora ambiental, então eu dou aula de moda sustentável, né, em diversas comunidades do
do Rio de Janeiro. Então, eu trabalho com o criar, né? E essa coisa do criar, ela nos obriga a estudar, né? Nos obriga a buscar conhecimento. Uhum. E eu acredito muito que quando a gente ocupa a nossa mente, facilita o processo para muita coisa, né? Então, como eu tenho que ler, eu já gosto de ler, então já facilita. E como eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar as coisas, então o fato de ocupar minha mente e de me levar a conhecer outras culturas, conhecer outros assuntos. Então, eu acredito que isso ajude muito, sim. Até nesse processo, né, que estamos nesse momento de isolamento social, né, tem muita gente que estava no início preocupada comigo, por estar sozinha aqui, mas você sozinha o tempo todo, você não fica mal. Por que eu ficaria? Né? Porque, caramba, eu tenho uma casa, eu tenho que comer e eu não estou sozinha, sabe? Eu tô comigo e, cara, a hora que a gente entende que nós somos a nossa melhor companhia, né? Que a gente não precisa do outro, né? Para se sentir bem, cara, é outra história, é totalmente diferente. Então, assim, eu tenho ficado, às vezes eu fico um pouco até longe do WhatsApp, por exemplo, para eu não me contaminar com algumas pessoas que é tanto pessimismo, né, nesse momento, mas eu entendo. E eu não vou ficar também romantizando aqui não, tá? Porque tem dia também que me dá aquela, sabe, aquela badzinha. Ai, caraca, que tédio, hoje eu não queria estar em casa. Mas essa badzinha, ela me bate sempre assim, sábado à noite. Quando a gente estaria onde? Quando a gente estaria com os amigos, a gente estaria socializando, né? Mas aí o que acontece? Então, de vez em quando me dá essa bad normal, mas dia seguinte eu tô ótima. Você sabe, André, que isso que você está falando é muito legal. Claro que você está falando bastante coisa, então eu vou pegar só um recortezinho aqui. Falando muito já. Não, isso é ótimo, é só porque é isso mesmo, é deixar fluir as ideias. Quando você falou de ocupar-se, eu ouvi ocupar-ser. E eu acho que, de alguma forma, eu não ouvi à toa. Eu acho que esse processo de fazer algo também é um processo de se redescobrir, de se conhecer ou de se reconhecer, né? Porque quando a gente vive tanto com alguém, a gente também fica um pouco influenciado por essa outra pessoa. Pelos hábitos, pelos gostos, pelas preferências. E quando a gente fica com a gente pode realmente olhar para tudo isso que a gente é, que a gente gosta, que a gente não gosta, que a gente não é, né? E oscilar, porque faz parte. A gente não tem que ser feliz o tempo todo. Isso também é um saco, né? A gente tem que ter direito a estar um dia meio enjoado, meio triste, gostar de uma chuvinha caindo, ficar lá ouvindo uma música triste. Tá tudo certo. Isso é ser, né? Nas mais diversas dimensões. E eu acho que isso é muito gostoso. Eu acho que é um processo de realmente usufruir da nossa companhia, né? Uhum. Pois é. E você colocou aí muito bem sobre a gente fica tanto tempo com uma pessoa que a gente não se reconhece mais, né? A gente nem reconhece nossos gostos. E nesses 19 anos, né, de relacionamento, eu já não me reconhecia mais em um monte de coisa. Eu achava que eu não gostava de samba. Gente, eu achava. Não gosto de samba. Ai, que música... Sabe, minhas amigas comemoravam aniversário. Ai, vou comemorar meu aniversário na Toca do Gambá. Eu falei, ai, meu Deus, lá vou eu pra Toca do Gambá. Eu não gosto de samba, gente. Mas vamos lá, né? Amiga, a gente vai. Ok. Quem falou que eu não gosto de samba? A pessoa que eu convivia não gostava de samba, odiava samba. E aí impregnou em mim que samba era chato, que samba era isso. E aí eu criei
aquele preconceito por... Peguei o preconceito por osmose. Aham. Eu me peguei um belo dia tomando uma cervejinha, escutando um samba. E eu tava gostando daquilo que eu tava ouvindo, hein? Eu falei, peraí, gente, o samba não é tão ruim assim, não. Eu gosto de samba. Então, assim, foi tanto tempo, né, que eu já não passei a não me reconhecer mais em diversas coisas. Achava que eu não gostava de um monte de coisa, que eu não gostava de determinadas coisas, né? Mas não era eu, né? Não era eu, era a pessoa que eu não gostava, totalmente diferente. Exatamente. Eu acho que nesse processo você está falando muito sobre separação, mas eu acho que é tão importante quando a gente entende isso mais cedo, né? Seja quando você está adolescente ali, que é uma época mais complicada da vida, seja quando você já está adulto, mas ainda mora com os pais, ou está pensando em sair de casa, né, da casa dos pais. Esse olhar para dentro e poder olhar para si e ver, não, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso é construção de identidade, né, que a gente nunca termina. É como uma obra de arte, você pode terminar aquele modelo, mas você vai daqui a pouco criar outro, né? Eu sei que você está aí com almofadas, com umas coisinhas legais que você está lançando moda aí. E você tem essa erupção criativa que você só muda o objeto, mas ela vai continuar se deslocando pelo tempo, né? E isso é estar vivo. Então, acho que é muito importante a gente olhar para dentro o quanto antes possível para poder se ver e se reconhecer, tanto nas qualidades como nos defeitos, né? E tem alguns defeitos que a gente tem que aprender a conviver, porque eles não vão embora, não. Eles vão ficar ali mesmo, né? Exatamente. Vários, né? E nesse processo todo, uma das coisas que eu acho que foi mais importante foi... Eu achava que eu queria ser mãe. Eu achava que eu queria ser mãe. Isso agora vai chocar muita gente. Você tem o direito de não querer ter filhos. Ok, tá tudo bem. E você não será considerada a bruxa memeia. Eu amo crianças, e as crianças me amam. Mas por que eu tô entrando nesse assunto? Porque eu achava que eu queria ser mãe porque a pessoa queria muito ter um filho, né? E aí eu falei, ok. Lembra que a gente acha que nós somos criados, né, para casar, para ter filhos, para ter netos? Peraí. Por que tem que? Eu não posso ser o que eu quero ou o que eu não quero, né? E aí eu fui mais uma vez atender o desejo da pessoa que eu era casada, né? Eu não podia ter filhos, e aí eu fui fazer tratamento para ter, eu me mutilei, né? Hoje eu digo que eu me mutilei, porque como a maioria aqui são mulheres, né, na live, muitas sabem que um tratamento para engravidar é uma coisa que é bem complicada, porque é muita dose de hormônio, tudo isso. E eu passei por esse processo todo e eu não engravidei. E quando chegou um determinado momento que... Aí a médica... Eu estou resumindo mesmo a história. A médica falou assim, não tem mais jeito, só a inseminação. Eu falei, beleza, parou aqui, porque eu não tenho 20 mil reais para uma inseminação artificial. E ok, eu não quero mais, perdi a paciência. Perdi a paciência de estar me fazendo mal o tempo inteiro. Engraçado que eu acho que nesse momento eu tinha acendido uma luzinha ali, mas eu não entendi muito bem, sabe? Essa luzinha que acendeu. E aí vamos seguindo a vida. E aí o que aconteceu? Só que esse processo me deixou heranças, né? Transformou completamente o meu corpo, né? E eu comecei a me trancar, me fechar como mulher, porque eu achava
que as mulheres só eram bonitas as magras. Eu achava que para ser bonita tinha que ser magra, que tinha que ser o corpo que eu tinha antes. E aí o negócio ficou puxado. E aí, como eu estava casada e eu não me olhava, lembra que eu não me gostava? Lembra que eu não me amava? Então, para a pessoa que eu estava, ok. Enfim. E aí, depois que eu me separei, foi que eu falei assim, peraí, quando entrou esse processo todo, né, de eu buscar esse meu eu, buscar esse amor próprio, eu não tô aguentando esse intruso na live. É uma luta com esse cara aqui. Que bonitinho. Ainda mais que chega esse horário, ele deve estar falando assim, pô, cara, o dia inteiro, agora acabou, agora é minha vez, né? E aí, aí eu me separei, né? E aí depois, logo assim que eu me separei, eu falei, caraca, eu acho que eu vou... Ferrou, porque eu vou ter que... a mulherada que tá aqui vai entender bem a linguagem que eu vou falar. Eu tô indo pra pista. Eu tenho que emagrecer pra ficar gata. Eu tenho que emagrecer pra ficar gostosa. Porque, né, não são os títulos que colocam, né? Que mulher tem que ser magra pra ser bonita. E aí eu falei, pô, peraí, mas caraca, não é assim. A minha beleza, ela vem lá de dentro. E a beleza exterior, cara, dura 15 minutos, né? A gente conhece a pessoa, a beleza exterior dura 15 minutos. Esses 15 minutos, caramba, a pessoa é legal, tem uma energia boa, tem um papo legal, e a gente nem lembra mais se ela é bonita ou não. Eu acho que a beleza exterior, rapidinho ela passa. E eu falei, peraí, mas eu sou linda por dentro. Cara, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou muito legal. Eu adoraria me namorar. Eu falei, porra, quer saber? Eu adoraria me namorar, então quer saber? Dane-se se eu não sou magra. Quem tiver que gostar de mim, a outra... Essas garotas ali. Você tem um fã-clube muito bom. Quem tiver que gostar de mim, vai, tô vendo. Quem tiver que gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu sou, né? E ponto final. Cara, e quando você... E isso é uma chave que liga. Porque quando a gente coloca... Quando você respira fundo e acabou. Eu sou linda e não tem quem me diga o contrário. Cara, as pessoas te olham de outra forma. E aí eu comecei a fazer uns exercíciozinhos, né? Que, pô, é legal, isso é ótimo para autoestima. Sabe? Eu comecei a escrever uns bilhetinhos e espalhar pela minha casa. Bilhetinhos positivos. Tipo, eu escrevi no espelho, você é linda, para eu nunca me esquecer. Ou escovar meus dentes de manhã e tá lá escrito, você é linda, e eu não me esquecer que eu sou linda da forma que eu sou. Isso foi nesse processo todo, né, de autoconhecimento, de descobrir, de me descobrir, foi algo que fez grande diferença na minha vida. Você sabe, André, que você está falando algumas coisas aí que são muito complicadas para muitas mulheres, sabe? Eu vejo isso no consultório. Eu tô lutando com o cachorro aqui, gente. A questão do corpo, da estética, né? De o que é uma mulher bonita, que a gente vive nesse imperativo cosmético de que tem que ser magra. E quando a gente olha para trás, se a gente for pesquisar na história, a gente vai ver que durante um tempo a mulher bonita era a mais gordinha, né? Tem uma questão sobre filhos em que muitas mulheres se torturam muito porque não se sentem, entre aspas, completas, porque não têm filhos, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem essa questão de ficar sozinha, que a gente tem essa coisa na sociedade que, assim, como assim uma mulher sozinha? Como se a mulher tivesse que ter um macho do lado, né? Então, tem muitas camadas sociais que vão impregnando as pessoas de crenças que fazem mais mal do que bem. Muito moralismo, muito preconceito.
E eu acho que um depoimento como o seu vai quebrando isso. E é sempre bom a gente ouvir pessoas que vai mostrando que é possível viver e construir uma identidade feminina ou masculina sem seguir padrão, mas com autenticidade, com autoestima, com amor próprio. E que eu acho que isso também tem algo de artístico, né? Eu acho que sim. Engraçado, que foi assim, eu tirei uma foto com a mesma roupa que eu já tinha tirado uma outra vez. O cabelo estava do mesmo jeito. E eu me achei linda naquela foto. E eu falei assim, gente, mas eu tô linda. Mas eu me achei tão linda que eu botei no perfil do WhatsApp, hein? Acho justo. Eu falei, gente, eu tô linda nessa foto e não tem nada demais. Eu sem maquiagem. Eu falei, caramba. Eu falei, cara, mas por que eu tô me achando tão bonita nessa foto que não tem diferença nenhuma de outras que eu já tirei? Muito pelo contrário, fotos que eu já me produzi, já me arrumei, a maquiagem linda. E eu não me achava bonita. E uma foto simples, sem maquiagem, eu me achei linda na foto. Pura e simplesmente porque hoje eu reflito o que eu sinto. Eu gosto de me olhar e ver que eu sou bonita. E quando a gente realmente reconhece quem a gente é outra história, né? Agora eu me emocionei. Que bom! Emoção é sempre bem-vinda. Eu gosto muito de emoção. Eu acho que esse é um processo muito intenso, né? E que por mais que a gente fale dele, não dá para refletir tudo o que ele é, né? Só quem viveu ou quem vive consegue ter um pouquinho mais da dimensão. Mas é muito bom a gente tentar colocar isso em palavras e dividir, compartilhar. Eu acho que pode inspirar, pode sugerir, né, caminhos para várias pessoas. Claro que a construção é individual, sim, mas a gente pode pegar um pouquinho do que houve aqui, o que houve ali, fazendo o nosso mosaico, né? Eu acho que a gente se gostar é algo que não nos ensinam. E não adianta esperar alguém que vai nos ensinar também. Entende? É algo que a gente tem que ir na base do autodidatismo. Olha para si, olha o que você tem de bom, olha o que você admira em você. Respeita aquilo que talvez não seja a sua melhor qualidade, porque ninguém é perfeito e nem tem que ser. Que eu também me preocupo muito, sabe, André? Com algumas ideias que a gente vê por aí, que a gente tem que se achar perfeito e maravilhoso o tempo todo. E eu acho que isso às vezes é um pouquinho perigoso, né? Eu entendo que se gostar não é se achar perfeito. Se gostar é se gostar apesar de ser imperfeito, né? Aí a gente está se gostando mesmo. Porque toda ideia de perfeição é uma idealização, ela é muito fantasiosa, né? Seja no relacionamento, seja na amizade, seja com a gente mesmo. Então a gente poder ter esse olhar em que a gente fala, não, mas eu sou isso e eu gosto disso que eu sou. Isso eu acho que é um processo muito legal, muito gostoso. É saboroso viver isso, né? Exato. E assim, sem querer romantizar também esse processo de se gostar. Porque tem dia que realmente também a gente olha, porra, meu cabelo hoje não tá legal. Normal. Mas isso é normal, né? Porque, porra, se a gente for romantizar tudo na vida também, né? Pô, brincadeira. Tem os dias que realmente as coisas não tá legal, que a gente não tá bem. Os dias de TPM, então, a mulherada aí que, né, entendem muito bem, e ok. Mas é diferente de você achar que você precisa ser aceito por outro para ficar tudo ok. Não preciso ser aceito por ninguém. Eu tenho que me aceitar primeiro. É isso. Eu acho que esse é o grande desafio do amor próprio. É dispensar a necessidade de aprovação do outro, né? Esses dias eu postei no Stories uma figurinha que eu acho que reflete muito isso que você está falando e pelo menos o que eu penso, né? Era um casal e um falava para o outro, eu não preciso de você, eu prefiro você. É sair do campo das necessidades, né? Necessitar de relacionamento, necessitar de alguém, necessitar de companhia.
isso nos coloca numa posição dependente, que não é muito legal, é perigoso. Preferir é outra história. Eu vivo bem sem, mas de vez em quando receber pessoas, ter amigos, sair é gostoso. Então a gente tem direito às preferências, mas é bom não ficar transformando pessoas em necessidade. Exatamente. E eu acho que você tem feito muito isso, né? Tenho. Está selecionando bem. Tenho. Olha, esse processo de selecionar, eu não vou nem entrar nesse mérito. As amizades, as companhias, os lugares. Isso aí. Né? Mas hoje, eu costumo falar muito, hoje eu sei muito bem o que eu não quero. Porque a gente fica muito na cabeça com aquilo. Ah, eu sei o que eu quero para minha vida. Eu sei o que eu quero para minha vida. Beleza. E você sabe o que você não quer? Eu não quero passar por tudo que eu passei. Eu não quero anular tantas coisas que eu anulei no passado, sabe? E hoje é complicado porque, tipo, e aí você cria um radar, né? Você cria um radar, gente. Oh. Quando acabar a quarentena, ai meu Deus, os meninos estão destruindo a live séria, um assunto eu tô sério. achando ótimo, porque assim, você vai ter muita coisa para fazer depois da quarentena. Não sei como é que vai ser isso. Vocês, por favor, filmem e mandem para cá para postar depois. Eu costumo falar que nem GPS vai me achar pós-quarentena. Acho ótimo. Não, mas o que aconteceu? Ah, tá vendo? Ó, me tiraram até do meu raciocínio, né? Faz parte. Raciocínio. A gente estava falando de... Também não lembro. Acho que o pessoal vai ter que ajudar. Eu estava falando que eu sei bem o que eu não quero. Isso! Você sabe que uma das coisas que eu mais observo no consultório é que as pessoas geralmente quando dizem assim, o que eu quero é, geralmente, boa parte delas estão dizendo o que elas deveriam querer. O que foi programado durante a vida delas, como educação, como moralidade, como certo. Eu quero passar no concurso público, eu quero casar, eu quero ter filho. E quando você vai conversando, você vai vendo que às vezes não é bem isso que a pessoa quer. Aquilo ali está na programação, está no checklist, como o correto, como o adequado. E às vezes nem sempre, nem todo mundo quer isso que diz. Checklist da sociedade. O tanto que a sociedade nos impõe, principalmente nós mulheres. Putz, é muita coisa. Então, muita acho coisa. que... Você não pode isso, você não pode aquilo. Minha filha, quando você está novinha, minha filha, senta igual uma mocinha. Você está parecendo, essa roupa não tá legal, senta direito, senta igual uma mocinha, se comporte. Porra, você não pode nada, não pode fazer umas coisas. Sem entrar nesse mérito de feminismo, não. Sem levantar bandeira nenhuma, não. Né? Mas é tanta coisa que impõe pra gente que, caramba, se a gente não começar a se libertar dessas coisas... E o grande passo é esse que você falou, é saber o que não quer. Porque o que a gente quer pode mudar. Né? Assim também o que a gente não quer, mas eu digo que pelo menos a gente consegue eliminar uma grande parte das dúvidas quando a gente define o que não quer. O que a gente quer, a gente pode experimentar e ir descobrindo. A gente tem 1 minuto e 20 para encerrar a nossa live. Já acabou. Jura? Juro. Mas horinha. É muito rápido, eu tinha tanta coisa para falar. Vai ficar para uma próxima. Eu queria te agradecer muito. Foi ótimo o seu depoimento, compartilhar isso aqui. Agradecer a galera aí, seu fã-clube, né? Que eu acho que já tem que ter um Instagram oficial de fã-clube da Andréa. Agradecer a todos que participaram e deixar você aí para encerrar a live falando o que você quiser. Eu quero deixar uma frase para essa mulherada maravilhosa, que você nunca desista de ser tudo aquilo que nasceu para ser. Nunca. Muito bom. Amem-se em primeiro lugar. Primeiro vocês, depois o outro. Só isso. E já vai fazer grande diferença. Nos 20 segundos que restam,
se a gente despertou o interesse de alguém pelas nossas características, abrir mão delas é abrir mão também do que foi interessante na relação, né? Exatamente.